Classificação das maloclusões. Então, a princípio, nós vamos estudar Engel. Engel foi um estudioso da área. Ele identificou algumas chaves de oclusão. Então, ele classificou, onde ele fez essa classificação em classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? Então, baseia-se na relação dentária antero-posterior dos maxilares entre si, não considerando alterações nas bases ósseas, nos planos vertical, que é a dimensão, ou laterais, que é o estreitamento da arcada. Então, o que significa isso? Engel não considerou as alterações das bases ósseas. Então, se você tem uma mordida cruzada, por exemplo, posterior, e você tem um molar em classe 1, esse paciente é classificado como classe 1, embora ele tenha uma mordida cruzada. Nós vamos ver as fotos mais à frente, que fica mais fácil de entender. Primeiro vamos entender as classificações. Tá? Então, classe 1, que é chamado de normo-oclusão. Tá? A classe 1 de Engel possui uma relação normal entre maxila e mandíbula. Então, qual é o ponto-chave, né, da relação normal? A cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior oclui entre o segundo premolar e o primeiro molar superior. Calma, vamos respirar e aí vamos ver o que foi aquele texto bonito que Engel falou. Então, basicamente, o classe 1 seria isso. O que ele falou? Ele pegou uma das chaves de oclusão, que não é só esse ponto de referência que ele disse, né? Mas o principal da classe 1 é primeiro molar inferior. Então, ele pegou o primeiro molar inferior como referência. Pronto, primeiro molar inferior. Então, o que ele diz? Que a cúspide mesiovestibular, então, peraí, vamos com calma. Cúspide mésio, então, dentre essas cúspides aqui, só pegando só o molar como referência. Então, eu tenho 3 cúspides vestibulares, que estão para o vestíbulo da boca. A cúspide mésio, que é de mesial, que está mais próxima do plano mediano. Então, a cúspide mésio vestibular, que é a de fora. Então, a cúspide mésio vestibular do primeiro molar inferior oclui, contacta entre o segundo premolar superior e o primeiro molar superior. Então, esta é a oclusão de um paciente classe 1. Então, todas as vezes que ele tiver esta oclusão, esse paciente é chamado classe 1. Então, qual é a conformação óssea do paciente classe 1? É mais ou menos isso. É claro que isso pode ter variações, é só um padrão. Ok? Então, isso é paciente classe 1. Pacientes de classe 2, são só 3 tipos de classe. Então, pacientes classe 2 é chamado de paciente disto-oclusão. Então, disto de distal, está mais distante do plano mediano. Então, o que ele falou? A mandíbula apresenta um posicionamento distal em relação à maxila. Ou seja, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, que é a cúspide que nós pegamos como referência, está ocluída no sulco central do primeiro molar superior. A gente vai ver na foto que fica mais evidente, tá? Dentro da classe 2 ainda há 2 subdivisões. Então, divisão 1, disto-oclusão com incisivos superiores vestibularizados. E a classe 2, divisão 2, disto-oclusão com incisivos centrais normais e incisivos laterais vestibularizados e ligeiramente mesializados. Então, esse paciente para Engel é classificado como classe 2. Então, vamos ver? Esse é o primeiro molar inferior. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, ao invés de estar ocluindo aqui, nesse ponto, entre o segundo premolar e o primeiro molar superior, está ocluindo no sulco central do primeiro molar superior. Então, essa mandíbula está num posicionamento distal em relação à maxila. Então, nós temos esta conformação, né? Então, a conformação óssea desse paciente é nesse formato aqui. Então, esse paciente é um paciente classe 2, tá? Esse distanciamento do incisivo superior para o incisivo inferior
nós chamamos esse tipo de trespasse, nós chamamos de overjet. Então, esse overjet, ele está muito acentuado, né? Então, ele está muito distante. O normal é mais ou menos uns 2 milímetros. É o trespasse horizontal, certo? Então, esse trespasse horizontal, ó, nós chamamos de overjet. É só lembrar de jet, de jato, aí jato, né, na horizontal. Então, esse trespasse, overjet. Esse trespasse aqui a gente chama de overbite. Tá? Então, overjet e overbite. Ok? Trespasse vertical. Ok? Então, olha quantos milímetros, se nós pegarmos uma régua aqui desde o incisivo central superior até nos incisivos centrais inferiores, ele tem muitos milímetros de distância, né? Então, aqui também nós podemos, ó, entender nessa gravura aqui dos ossos, né? Ó, então, ele tem um overjet muito acentuado. Entendeu? Então, a mandíbula posicionada de forma distal. Esse é o classe 2. Por isso que nós chamamos de disto-oclusão. Ok? Essa é a classe 2, divisão 2, onde os incisivos centrais estão em posição normal e os incisivos laterais estão um pouco para vestibular e eles tendem a subir assim por cima dos incisivos centrais, tá? Mas ele é um paciente classe 2, olha lá a cúspide dele, ó, mesovestibular ocluindo no sulco central, né? Nesse caso aqui, nós temos um overbite acentuado, né? O certo é o terço incisal dos incisivos superiores recobrirem o terço incisal dos inferiores. Aqui ele passou muito, ó. Quase não dá para ver os dentes inferiores, então ele tem uma sobremordida, né? É um overbite acentuado, ok? Então essa borda aqui dos incisivos superiores, ó, tá quase lá na cervical dos dentes, né? Então esse é o classe 2, divisão 2. E o classe 3? O classe 3 é o contrário, é uma mesio-oclusão. Então a mandíbula está posicionada de forma mesial em relação à maxila, ou seja, a cúspide mesio-vestibular do molar inferior, sempre a gente pega aquela referência. Né? Então, para a gente falar, a gente pega a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior. Está ocluída entre os pré-molares superiores, então agora é o contrário. Né? Então, classe 3, paciente classe 3, ele tem a cúspide, ó, vamos ver se está certo? Cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior, isso não muda, está entre os pré-molares. Então, ao invés dela estar aqui, ela assume um posicionamento mesial em relação à maxila. Então, nós temos esta conformação óssea. Ok? Então, nós vamos ter que, ao longo do tempo, ir gravando só essas nomenclaturas, né? Então, classe 1, normo-oclusão, classe 2, disto-oclusão e classe 3, mesio-oclusão. Existe outro tipo de classificação, que é a classificação das maloclusões individuais dos dentes. Então, pegando o dente somente como referência, tá? Essa classificação foi Lischer que adotou, baseado na inclinação do dente em relação ao seu longo eixo, em relação ao arco dentário, seu longo eixo em relação ao arco dentário. Vestíbulo-versão, então o dente está inclinado para vestibular. Linguoversão, o dente está inclinado para lingual. Mesioversão, o dente inclinado para mesial. Distoversão, inclinado para distal. Supraversão, o dente está além do plano oclusal. Então, o plano oclusal é essa linha imaginária que a gente passa aqui na ponta das cúspides dos dentes, né? E na incisal dos dentes anteriores. Então, quando este dente está além desse plano oclusal, ele ultrapassou esse plano oclusal, né? Então ele está além do plano oclusal, dessa linha imaginária, nós chamamos de supraversão. E quando ele está aquém dessa linha imaginária, ele está antes, ele não chegou até a linha imaginária do plano oclusal, nós chamamos de infraversão. Giroversão, o dente somente gira em torno do seu próprio eixo, então
Ele não foi nem para vestibular, nem para lingual, nem para mesial, nem para distal. Só girou. Fez um giro, né? Então nós chamamos de giroversão e transposição, quando o dente muda de lugar com o seu vizinho. Então, o lugar de ter um lateral tem um canino e o lugar de ter um canino tem um lateral. E o que nós fazemos nesse caso quando acontece isso? Extração? Não necessariamente seja uma extração. Vamos supor, ao lugar de um canino eu tenho um lateral e ao lugar do lateral eu tenho um canino. O que eu faço? O que eu faço? Eu ponho os bractes ali, faço uma dança das cadeiras assim, venho e... Dá de fazer? Não dá pra fazer isso, né? Não tem jeito de fazer, né? E aí? O que eu faço quando acontece isso? Aí o dentista faz uma adaptação dos dentes. Então ele vem ali no canino, que ao invés de estar aqui, está aqui. Coloca um pouco mais de resina da cor do dente, faz uma transformação né? No caso do canino que está no lateral, ele desgasta, transforma o canino no lateral, e no caso do lateral que está no lugar do canino, ele preenche com resina, faz a escultura do dente, faz uma estética no dente. Né? Ele faz uma reconstituição dentária de estética. O que tem que desgastar, ele desgasta, o que tem que acrescentar resina, ele acrescenta.